Olá, pessoal. Seja bem-vindo ao canal Filosofia Ser e Pensar. Hoje nosso entrevistado é o professor Gustavo Neves Coelho. Olá, professor Gustavo, seja bem-vindo. Tudo bem, Marcílio? Prazer grande te conhecer, poder falar contigo e também poder falar para os teus ouvintes, para os seguidores do teu canal. Obrigado, professor. Prazer é todo nosso. O professor Gustavo é professor e assessor para a área de Ciências Humanas do Colégio Israelita, é mestre em Filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é o presidente do Comitê Organizador da Seletiva Nacional para a Olimpíada Internacional de Filosofia, IPO, bem como chefe das delegações brasileiras e membro do júri internacional da IPO desde 2017. Eu acho que está correto, não é? Está correto, está correto. Eu acho que é o resumo que eu deixo lá no meu Lattes para informar um pouco aí da minha trajetória. Exato. E da minha atuação profissional atual. Bem, professor, eu gostaria de começar a nossa entrevista primeiro agradecendo, né, por ter aceitado, o professor ter aceitado o convite de forma muito gentil, e gostaria de fazer uma pergunta inicial sobre sua formação em produção acadêmica. Sua dissertação de mestrado em filosofia foi sobre o Wittgenstein. Qual foi a sua experiência acadêmica, assim, o que lhe fez escolher a filosofia como área, né, de atuação profissional, e qual o teor dessa pesquisa de mestrado? Certo. Bom, obrigado pela pergunta, uma pergunta bastante ampla, né, que me leva, claro, a percorrer, né, um pouco aí da minha trajetória como um todo. Em relação à minha escolha, né, pela filosofia, ela se deu relativamente cedo, né, eu acho que quando eu tinha 15 anos eu tive um excelente professor de filosofia no colégio, o professor Lúcio de Souza Lobo, que hoje é professor na Federal do Paraná. Ele dava aula, vivia em Rolante, uma cidade bem do interior do Rio Grande do Sul, perto de Taquara, onde eu cresci. E naquele ano em que eu ingressaria no primeiro ano do ensino médio, que era quando a minha escola oferecia aulas de filosofia, e era apenas naquele ano, o Lúcio passou a dar aulas no colégio. E ele estava fazendo o doutorado dele em filosofia na Federal do Rio Grande do Sul, sob orientação do professor Baltazar Barbosa Filho. E eu tive uma sorte imensa, então, de ter um professor extremamente qualificado e sensível àquela realidade local, àqueles estudantes, e me sensibilizou muito para a filosofia. E ali eu me apaixonei de cara, foi realmente uma paixão à primeira vista. Foi a primeira disciplina que fez um sentido, assim, realmente grande, de uma forma muito diferente das outras. E aí, no meio do ano, o Lúcio teve que sair para fazer um doutorado de sanduíche na França, e quem assumiu o lugar dele foi, de novo, eu tive sorte, né, de ter alguém qualificado perto de mim, numa cidade pequena, o que não é muito comum, né, com alto nível de qualificação acadêmica, né, fazendo um doutorado, mestrado e tal, que foi o professor César Schirmer dos Santos, que hoje é professor na Federal de Santa Maria. Ele vivia em Parobé, do lado de Taquara também. Vê que Taquara tem alguma coisa ali, né? E aí o César assumiu, então, essa vaga do Lúcio. Eu também tive um ótimo professor ali, que me orientou já com algumas boas leituras, me fez ler Descartes, quando eu tinha 15 anos, para me ajudar a escrever melhor. E eu logo entrei naquele percurso de reflexão, né, do discurso do método, que foi a minha leitura inicial, e aquilo me deixou realmente intrigado, assim, não só fascinado com a filosofia, mas realmente incomodado com as questões filosóficas, querendo encontrar de alguma forma alguma resposta para elas, né, para todas que estavam se abrindo a partir daquele percurso. E aí, então, mais tarde, quando chegou o momento de escolher, né, que curso seguir, eu escolhi a filosofia. Ingressei no departamento de filosofia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, então, em 2006, e lá fiz toda a minha formação acadêmica, né? Fiz a minha graduação, meu bacharelado, depois eu retornei para fazer a licenciatura, para poder dar aulas, porque eu tomei essa decisão de que eu gostaria de ter essa segurança de poder, né, atuar no nível médio, se eu o quisesse. E aí, no meio ainda desse período ali de licenciatura, eu fiz um ingresso para o mestrado, né? Também no departamento de filosofia da URGS. Por que Wittgenstein? Porque quando eu estava no meu terceiro semestre da graduação, o professor Baltazar Barbosa Filho, e aquele foi o último semestre dele
no departamento de filosofia da URGS, ele faleceu naquele semestre. Foi uma perda imensa, né, para o departamento de filosofia da URGS, mas ele deixou um legado enorme, né, no departamento, nas pessoas que ele formou, não só no departamento de filosofia da URGS, mas em outros departamentos também, né. Ele me ofereceu uma bolsa para estudar, naquela época, Wittgenstein com a professora Silvia Altman, que tinha uma bolsa, né, lá sobrando e tal. E aí, então, logo, a minha introdução à pesquisa em filosofia se deu através da obra de Wittgenstein, através do Tractatus. A professora Silvia tinha convidado alguns alunos que tinham se saído bem na disciplina de Lógica 1 com ela, para um seminário avançado de pesquisa, né, sobre a obra de Wittgenstein, sobre o Tractatus especificamente. Então, eu pesquisei Wittgenstein durante uns 4 anos da minha graduação. Ela acabou sendo um pouco atrasada em 1 ano, porque eu ganhei uma bolsa para estudar na Universidade de Madrid, por um programa do Banco Santander, Santander Universidades. Então, eu não me formei em 4 anos, eu me formei em 5. E desses 5, 4 foram dedicados a uma pesquisa de iniciação científica sobre Wittgenstein. Eu concluí a graduação com um trabalho de conclusão sobre o Estatuto das Proposições do Tractatus Lógico-Filosóficos, né, uma passagem famosa, né, em que o Wittgenstein diz, né, quem me entende deve jogar, né, como que a escada fora, após ter subido por ela, deve entender, né, basicamente, que as minhas proposições são contrassensos, né. E aí, então, o objetivo ali era entender melhor, né, da perspectiva de uma formação de um estudante, né, não de uma contribuição a estudos avançados sobre Wittgenstein, claro, né, mas tentando se inserir num debate, né, tentar entender, então, né, como a gente deveria bem compreender as proposições da própria obra. E aí, quando eu entrei no meu mestrado, eu estava interessado em ir mais fundo na obra de Wittgenstein, mas, ao mesmo tempo, fazer já uma transição para as investigações filosóficas, para o período tardio da obra dele, né? E aí eu percebi que tinha ali um ponto, assim, de que seria um fio condutor, né, para a gente fazer essa passagem do Tractatus Lógico-Filosóficos para as investigações filosóficas, que era o núcleo da concepção de linguagem dele, né, a ideia que ele descreve no Tractatus, né, como o postulado do caráter determinado do sentido, que ele entende como o postulado da possibilidade dos sinais simples, ou seja, de que toda proposição deve poder ser analisada como uma função de verdade de proposições elementares, que são concatenações de nomes simples, que estão por objetos simples que necessariamente existem. E tudo isso decorre, né, de uma certa concepção a respeito do que é uma proposição, do que é dizer algo sobre o mundo, e como ele mesmo observa nas investigações filosóficas, lá no parágrafo 107, né, havia um pré-requisito, uma ideia pré-concebida sobre a natureza da lógica por trás daquela concepção de linguagem presente no Tractatus, por trás daquela teoria da proposição. E o meu objetivo, então, nessa dissertação, ainda de uma perspectiva formativa, né, de crescer como pesquisador, como leitor de uma obra filosófica, foi de analisar, então, a origem daquela concepção de linguagem no Tractatus, através de um estudo da concepção de lógica, que parecia realmente estar, né, implícita naquela obra, e, ao mesmo tempo, uma certa concepção, não só implícita, né, uma concepção de lógica sendo explicitamente defendida naquela obra, e aí já fazer, então, a transição para as investigações filosóficas, analisando a forma como Wittgenstein examina e critica aquela sua antiga concepção de linguagem e da lógica como algo que seria inteiramente independente de tudo que é contingente, de tudo que é empírico, né? Então, a minha dissertação acabou girando em torno desses temas e tinha como foco isso que eu enxerguei como um bom fio condutor para me fazer sair do Tractatus, que eu já estava há 4 anos, e começar a estudar um pouquinho, né, da obra tardia de Wittgenstein. Isso tem dado alguns bons frutos, assim, não sei se tem dado, né, mas eu acho que, assim, em primeiro lugar, me tornou um bom leitor de um texto filosófico. Eu passei, né, a desenvolver, acho que, aptidões também de escrita a partir de todo esse trabalho de iniciação científica, né, e da minha formação como um todo. Mas agora eu estou para publicar uma tradução da introdução ao Tractatus do Howard Mouse, que é um professor emérito da Universidade de Swansea, que eu concluí lá por 2012, mas que por uma série de questões acabou não sendo publicada, né, em todo esse tempo. Dificuldades no mercado editorial, várias questões, mas eu tinha cartas de recomendação de 4 dos maiores especialistas aí em Wittgenstein no país. Ela foi revisada pelo professor Paulo Faria, que foi meu orientador de mestrado,
Mas aí, como eu acabei podendo esperar bastante tempo para publicá-la, eu revisei bastante a minha tradução e agora ela vai ser finalmente publicada, deve sair mês que vem ou daqui 2 meses, pela editora da Associação Filosófica Scientia Studia, que é a associação de professores da USP, da Unifesp, né, cujo presidente é o professor Pablo Rubem Mariconda. O professor Plínio Smith está fazendo uma leitura também, me dando alguns retornos muito bons sobre o texto. Então, isso deve ser publicado muito em breve, e foi o principal livro, junto com a introdução do professor Luiz Henrique Lopes dos Santos ao Tractatus, foi o livro que mais me ajudou a dar os primeiros passos aí na leitura do Tractatus e nesse percurso de pesquisador, né, em filosofia. Acho que é uma leitura que vai ser realmente muito útil para todo estudante aí de graduação e um público leitor interessado, né, que queira compreender um pouco mais, um pouco melhor essa obra tão difícil, né, que é o Tractatus de Wittgenstein. Excelente, professor. Inclusive, aí o seu depoimento já deixa claro a importância da mediação de um professor, de um bom professor, na iniciação dos alunos na vida intelectual, na vida acadêmica. A importância do professor é fundamental. E outra questão é que, com certeza, certamente, a pesquisa que o professor fez em Wittgenstein contribuiu para o professor acabar assumindo aí a presidência da Olimpíada, né, Internacional de Filosofia, que tem como foco essa questão da competição na produção de textos filosóficos de nível acadêmico, né? E porque o Wittgenstein, de alguma forma, marca ali o início da filosofia analítica, e tem toda uma preocupação com o texto, a clareza, a reflexão filosófica levada a sério, né, no nível mais alto possível. Então, certamente, essa pesquisa aí já fez parte dessa trajetória. Mas, professor, eu gostaria de fazer uma segunda pergunta sobre a história da Olimpíada Internacional de Filosofia. O que seria essa Olimpíada e qual a história, né, que fez surgir essa Olimpíada? Certo. Bom, eu gostaria de comentar também os teus comentários, a minha resposta, mas acho que também pode ficar um pouco longo, mas também concordo assim, em relação ao papel do professor. Acho que, em grande medida, né, foi uma das coisas que me levaram a filosofia, né? Claro, foi uma experiência com um grande professor, com 2 grandes professores, e depois, além disso, na minha graduação, com outros excelentes professores que eu tive, né? E acho que, de alguma forma, eu escolhi me tornar professor do ensino médio antes de, né, pensar em dar aula no nível superior, por talvez um desejo de fazer por outros estudantes aquilo que os meus professores fizeram por mim lá na base, né? Realmente não foi pouca coisa o que eles fizeram por mim do ponto de vista de me transformar enquanto pessoa, enquanto estudante, enquanto leitor. Então, isso realmente foi muito importante para mim, e, de alguma forma, eu tento passar isso adiante. Em relação à Olimpíada Internacional de Filosofia, em primeiro lugar, eu só queria destacar, eu não sou presidente da Olimpíada Internacional, né? Eu sou presidente do comitê organizador da nossa seletiva nacional. Então, eu já vou juntar as duas coisas aí, tá? Mas a Olimpíada Internacional de Filosofia é um evento que existe desde 1993, foi fundado por professores universitários, e talvez alguns não universitários, agora não lembro bem, tá? Alguns talvez escolares, de alguns poucos países, tá? Bulgária, Romênia, Turquia, Polônia, Alemanha, que, né, no contexto ali do fim da Guerra Fria, percebendo, né, que o leste europeu valorizava muito, né, disciplinas mais exatas, a matemática, ou atividades como xadrez, por exemplo, e competições dessa natureza, né, deveria dar mais atenção, esses países deveriam dar mais atenção também ao estudo de ciências humanas e tal, e procuraram, então, criar um evento que ajudasse a promover, né, a filosofia, né, de início, né, nesses diferentes países. E esse evento, então, ele passou a crescer ao longo dos anos bastante. Em 2001, ele passou a contar com o apoio institucional da Unesco e da FISP, que é a Federação Internacional de Sociedades de Filosofia, e passou a conquistar a adesão de um número cada vez maior de países, né? Hoje a gente tem cerca de 50 países participando da Olimpíada, e esse número tende a crescer. Ele teve uma certa
uma certa contenção aí nesse crescimento, ele foi um pouco retido nesses últimos 2 anos, acho que muito em função da pandemia também, porque dificultou, né, que outros países ingressassem. Para alguns países foi difícil organizar Olimpíadas Nacionais e tudo mais, mas o ritmo vinha crescente, assim, né, já nos últimos anos. E o que é o evento? Tá? O evento ele ocorre todos os anos ali pelo final de maio, em geral na última semana de maio, inicia na quinta-feira e vai até o domingo. Ele tem no núcleo uma competição de ensaios filosóficos. Eu já posso entrar em detalhe, né, sobre essa competição, mas ele não se resume a isso, né? Então ele tem um evento de abertura, ele tem a competição de ensaios, ele tem workshops que são oferecidos aos estudantes e aos professores que participam do evento, palestras, conferências com nomes às vezes bastante expressivos que a gente consegue trazer, né, que os comitês organizadores conseguem trazer para o evento. Agora, né, em função da pandemia e de muitas coisas estarem acontecendo à distância, como por exemplo essa nossa entrevista aqui, né, percebeu-se que uma porta se abriu. A gente pode trazer gente de qualquer local, as pessoas não precisam viajar para ir ao evento, né? Então, nos últimos 2 anos, nós tivemos nomes muito expressivos participando da Olimpíada Internacional como conferencistas, né? Como foi o caso do Noam Chomsky nesse último ano, no ano passado, Michael Sandel, e destacando só alguns poucos nomes aqui, né? Mas então tem uma programação acadêmica dentro do evento, tem uma programação cultural geral, que envolve, às vezes, né, quando o evento é presencial, passeios, por exemplo, né, a localidades interessantes da cidade sede, às vezes relacionadas com a temática do evento, às vezes não, né? Então, por exemplo, a Olimpíada de 2018, que foi em Roma, tinha como tema central herança cultural. Eu não lembro se também cidadania, talvez as duas coisas juntas, tá? Agora me escapou a memória. Então, né, claro, Roma, né, não falta herança cultural, né? Então tinha passeios por locais bonitos de Roma, com todos os estudantes, todos os professores, com guias e tudo mais, visita ali especial ao Coliseu, em Montenegro a mesma coisa, na Holanda a mesma coisa. Eu só destacaria, e aí, claro, né, uma cerimônia de encerramento, premiação, tal e tal. Eu só destacaria que, em relação a esse tema que eu disse, né, que foi o tema, por exemplo, de 2018, toda a Olimpíada tem um tema central, toda a Olimpíada Internacional, né, de Filosofia tem um tema central, em torno do qual giram conferências, workshops, palestras, etc. Mas, para que os estudantes não cheguem já com algum ensaio pronto na cabeça para apresentar no dia da Olimpíada, né, esse tema ele não deve aparecer na competição de ensaios filosóficos, que é a competição que está no centro da Olimpíada. Tá? Então, esse tema ele vai estar girando ali, né, em torno dessa outra programação, né, de conferências, workshops, etc. Mas na competição de ensaios filosóficos devem aparecer tópicos não previsíveis, né? Então, a gente só sabe, né, que vão aparecer 4 tópicos. Então, vou dar um passo atrás, né? O que é a competição? Tá? Os alunos têm 4 horas para escrever um ensaio filosófico sobre um de 4 tópicos que são apresentados apenas no dia da prova. Então, não tem aviso prévio, prepare-se para escrever um ensaio sobre isto ou sobre aquilo. Não, a gente não sabe o que vai aparecer. E esses 4 ensaios, pelo regulamento da IPO, eles deveriam, né, cobrir diferentes áreas da filosofia, pensadores e pensadoras, né, filósofos e filósofas, filósofos e filósofas de épocas diferentes, de culturas diferentes, para realmente ser uma amostra bastante ampla, né, para tornar possível que qualquer estudante de qualquer região do mundo consiga pelo menos escolher um tópico com o qual ele se sinta mais à vontade para desenvolver um texto filosófico. Tá? Então, esses tópicos são apresentados na forma de trechos de textos filosóficos, bastante sucintos, às vezes 3 linhas, às vezes 1 linha, meia linha, depende do que vai ser dito, às vezes um pouco mais. E o estudante tem que ler aquele tópico e precisa, então, escrever um ensaio argumentativo, um texto argumentativo, no qual ele vai defender, né, pelo menos uma posição, né, uma posição central sobre aquele tópico, né? Então, mostrar, em primeiro lugar, que ele compreende o que está sendo dito naquele tópico, né, para ele não fugir do tema também, né? Então, tem um tópico lá sobre X e ele vai dizer, mas eu vou interpretar como não X só porque eu sei escrever melhor sobre não X.
Aí não vale, né? Tem que mostrar que tu compreende o que está sendo dito ali. E aí apresentar uma tese, né, que tu vai defender, então, sobre aquele tópico, e desenvolver, então, uma argumentação no sentido de defender o teu ponto de vista, né, que tu está tentando propor ali a respeito daquele tópico. Então, é basicamente isso que os estudantes têm que fazer, né, na competição. E aí, depois, esses ensaios são avaliados, mas a gente pode entrar depois, eu acho que nas questões sobre o júri, né, sobre como isso funciona. Muito interessante. Eu imagino que um estudante que tenha essa experiência inserido nesse todo, né, de toda a programação, não somente a produção do texto, que já é uma experiência extraordinária, mas quando ele tem toda essa experiência, deve causar um impacto muito forte e certamente conduzir a história dele no mundo acadêmico a partir dessa experiência, saindo do país e tendo essa experiência, por exemplo, indo a lugares específicos, históricos, onde houve toda uma produção acadêmica, filosófica. Isso certamente agrega muito ao estudante. Eu só esqueci de acrescentar, né, um elemento aí, né, na competição, é que os estudantes, algumas coisas que eu gostaria de acrescentar aí. Primeiro, que os estudantes precisam escrever numa língua estrangeira, tá? Então, os estudantes precisam escrever em inglês, francês, alemão ou espanhol, e nenhum estudante pode escrever na sua língua nativa. Então, os estudantes ingleses, por exemplo, não poderão escrever em inglês, eles têm que escrever em outra língua. Isso, claro, impõe uma barreira que não é pequena, né, para participar do evento, né? O estudante, além de gostar de filosofia, além de saber escrever bem um texto filosófico, de ter repertório, de ter, né, a competência para desenvolver um texto argumentativo, ele também precisa dominar uma língua estrangeira, porque se ele não domina, todas as outras competências ficam limitadas, né? Não adianta. Então, isso é um fator, né? E o segundo fator, só que eu gostaria de destacar, eu sempre gosto de destacar isso, né? É que a Olimpíada realmente ela é muito mais do que uma competição de ensaios, né? Ela, assim como Olimpíadas de outras áreas do conhecimento, ela tem um elemento competitivo, ela tem uma competição, mas na programação do evento isso dura uma única manhã, né? Começa na quinta-feira, acaba no domingo, e a competição dos estudantes está só na sexta-feira de manhã. Todo o resto, né, é um grande evento de integração entre os estudantes e que deixa uma marca muito profunda neles. Os estudantes voltam realmente transformados, né? Aqueles que tiveram a sorte, a chance de poder participar de um evento presencial, né, voltam bastante transformados, né, por terem conhecido estudantes de tantas localidades diferentes, com bagagens diferentes, estudantes, né, brilhantes, já aceitos em algumas das maiores universidades do mundo, e, claro, conhecendo um país diferente e tudo mais. Então, o que mais marca eles, de longe, né, é essa experiência, não é a competição, se eles ganharam uma medalha ou não ganharam, realmente não é isso. Assim. Então, é muito bacana de ver a marca que o evento deixa neles. E foi uma das coisas que mais me motivaram, talvez, até a querer dar a mais estudantes brasileiros a oportunidade de participarem disso. Né? O Comitê Organizador Internacional da IPO descreve no seu regulamento os objetivos. Na verdade, o professor acabou tocando nessa questão, mas eu queria, assim, se possível for, que o professor tratasse especificamente quais seriam esses objetivos, de acordo com o regulamento. Uhum. Bem, são vários, né, objetivos, tem uma seção, inclusive, né, especificamente dedicada a isso no regulamento da IPO. Mas, assim, basicamente, né, eles envolvem promover o ensino de filosofia na educação básica ao redor do planeta, né? Então, esse é um objetivo central da IPO. Claro, desenvolver, né, promover, né, o desenvolvimento, então, das habilidades que a filosofia pode desenvolver, talvez em maior grau do que outras áreas do conhecimento, ou talvez competências e habilidades que só a filosofia possa desenvolver, né, nos estudantes. Promover, né, a reflexão filosófica em geral, né, não só o ensino de filosofia na educação básica, mas quando a gente, né, tem um evento
que reúne estudantes de dezenas de países, né, para refletirem filosoficamente sobre diferentes questões, diferentes tópicos, indiretamente a gente está promovendo, né, claro, a valorização da filosofia na comunidade global como um todo, né, mostrando para as pessoas que ela tem relevância, que ela tem valor. Então, eu acho que os objetivos giram basicamente em torno disso, né, e, claro, promover uma cultura de paz, né, através digamos assim, da integração, né, dos diferentes países em torno, né, da reflexão filosófica. É um interesse da Unesco esse também, né, então por isso também que ela apoia a IPO. Então são vários objetivos, né, mas acho que os principais são basicamente esses, assim. Logo no início de um artigo de sua autoria, publicado na revista Estado da Arte, intitulado O Brasil na Olimpíada Internacional de Filosofia, você fala da competição, você já tratou a esse respeito, que acontece nessa Olimpíada. Eu gostaria de fazer uma pergunta que a gente não tinha nem tratado dela assim previamente, mas porque é uma curiosidade minha. Me parece que nos demais países há uma preocupação muito grande quanto a essa capacidade de reflexão e argumentação filosófica, ao ponto de as instituições enfatizarem muito isso e trabalharem muito isso com os alunos, e não é difícil de perceber, porque a gente percebe o zelo nesse aspecto através das produções, né, que saem dos professores das universidades, de várias pessoas que são ali formadas. O que é que você pensa a esse respeito, fazendo uma comparação em relação à experiência brasileira? Porque eu tenho a impressão que no Brasil essa tradição ainda não se fundamentou, ainda não se tornou muito concreta, muito no dia a dia dos alunos, né? Essa questão de você ter suas teses questionadas, elas serem submetidas a uma análise crítica, e você ter que dar as razões de toda a sua argumentação. Bom, o que eu posso te dizer? Eu acho que a gente, às vezes, projeta, né, nos outros países uma realidade que nem sempre condiz com a realidade desses países, né? Talvez porque a gente perceba algumas lacunas, né, na nossa realidade, na nossa formação, talvez, que às vezes são preenchidas por alguns países, mas não por todos, né? Então, assim, a minha experiência com a IPO, em primeiro lugar, né, deixou bastante claro para mim um fato, né, que existem países que participam da Olimpíada Internacional de Filosofia, mas que não têm a filosofia como um componente curricular obrigatório nos seus sistemas educacionais. E países, às vezes, que a gente, né, tenderia a considerar como, não, esse país deve estar muito na nossa frente em relação ao ensino de filosofia e tal, e na verdade não é assim. Não vou conseguir lembrar agora exatamente quais países, tá? Mas eu lembro, assim, de dados que me chamaram a atenção. Por exemplo, sei lá, a Áustria, de repente tem lá a filosofia, tem um período de filosofia no segundo ano do ensino médio, aí no terceiro tem um período de psicologia, não é nem filosofia. Bom, também, né, claro, é o país que deu origem a Freud, então acho que eles têm um interesse também cultural, né, em dominar alguns elementos, né, dessa área. E aí países em que o ensino de filosofia ele recebe um espaço mais privilegiado como um componente eletivo, então os estudantes que têm interesse vão estudar aquilo mais a fundo e tal. Nos Estados Unidos, por exemplo, né, não é um componente curricular obrigatório, né, que compõe o currículo de todas as escolas. E em vários outros países é assim, né, países com uma educação bastante avançada. Claro, por outro lado, em alguns países a filosofia recebe um espaço bastante privilegiado, né? Não vou, tenho receio de te dar, né, nomes de países específicos, porque posso estar dando uma informação equivocada, mas eu lembro de ver isso, assim, com um mapa que eu recebi, assim, de vários países. A gente compartilhou, né,
as perspectivas de cada país entre nós, delegados e tal, e deu para ver bem, assim. Então, tem países que, às vezes, né, também com um nível educacional muito avançado, muito alto, que dão um espaço super bom para a filosofia. Então, isso varia muito de local para local, né? Não é digamos assim, uma dominante em muitos países. Mas acho que assim, tem países em que, por exemplo, o ensino ou desenvolvimento de habilidades argumentativas, não necessariamente através da filosofia, é algo forte, né? Então, tu tens, por exemplo, nos Estados Unidos, ou na Inglaterra também, a prática daqueles clubes, né, de debates, né, debate e oratória, né, e existem, né, campeonato mundial, por exemplo, né, de debates, em que os estudantes são divididos em grupos, tem uma moção, um grupo vai ter que defender a moção, outro grupo vai ter que se opor à moção, tem tempo definido para cada orador falar, ele tem toda uma técnica argumentativa que ele vai seguir para defender aquele ponto em que ele vai, aquela posição que ele vai ter que defender e tal. E isso ajuda a desenvolver habilidades argumentativas. Então, às vezes, tem estudantes de países, né, que não têm a filosofia como componente curricular obrigatório, que participam da IPO e, às vezes, não vão mal até por terem essa habilidade argumentativa desenvolvida através de outros componentes curriculares ou através de oficinas como essas, né? Mas, em geral, é muito difícil, né, tu encontrares, não teria que fazer um levantamento, assim, mas estudantes que realmente se destacaram, né, na Olimpíada Internacional de Filosofia, que conquistaram medalha, talvez, e que não tiveram a filosofia como componente curricular, né, porque para se sair bem na Olimpíada não basta apenas que o estudante escreva bem, isso é algo que os jurados têm um olhar bastante clínico para perceber isso, né. Uma coisa é um estudante que escreve bem, outra coisa é o estudante que demonstra, através de um texto bem escrito, uma reflexão filosófica consistente, pertinente, ao tópico, com consistência argumentativa, etc. Então, às vezes, a gente pega um texto e vê assim, olha só, esse texto aqui está muito bem escrito, essa pessoa escreve muito bem, mas eu não estou percebendo, às vezes, uma consistência argumentativa, ou às vezes não estou percebendo uma relevância ao tópico, né? Ou seja, uma relevância filosófica para aquele tópico que está sendo apresentado. E aí estudantes que têm uma bagagem de estudos de filosofia, né, nas suas escolas, acabam tendo também o repertório para conseguir, né, fazer um trabalho de análise conceitual, para identificar uma implicação daquele tópico que está ali contida, que aquele tópico, de repente, pressupõe uma certa concepção a respeito das ações ou a respeito da linguagem, né, e aí vai fundo e percebe que, olha, tal pensador ou pensadora me ajuda a melhor analisar isso aqui, eu vou mostrar como. Então, tem um repertório que aparece com aqueles que têm a filosofia como, né, um componente. E aí, alguns países têm esse espaço mais do que outros, né? Então, acho que é por aí que vai um pouco a coisa, assim. E em relação aos estudantes brasileiros, né, a tua pergunta, né, para complementar, aí eu tenho duas experiências, né? Uma é com os estudantes que participam da Olimpíada Internacional de Filosofia, né? E eu os acompanho desde 2017, desde quando o Brasil começou a participar do evento, né? Depois a gente pode entrar um pouco mais nisso. E uma outra experiência com a seletiva nacional, né? Para a Olimpíada Internacional. Então, eu como presidente do comitê organizador, depois a gente pode entrar nesse detalhe, também organizo todo o evento e tal, eu não cuido da avaliação dos ensaios, né, porque eu também sou professor de escola, eu posso ter estudantes querendo participar e tal, então eu simplesmente coordeno a organização, a composição de um júri, né, com professores universitários, pesquisadores, né, doutorandos de diferentes universidades e muitos professores universitários, que têm, então, total autonomia e desenvolvem o seu trabalho de maneira inteiramente independente do meu, né? Então, eles escolhem os tópicos que vão compor a seletiva e eles avaliam, né, todos os ensaios e tudo mais, só me entregam o resultado para eu divulgar. Mas, então, na seletiva, claro, a gente, né, pode perceber estudantes com maior dificuldade, né, porque a gente está ali para selecionar apenas 2, né, de um universo de dezenas, né, e o evento está crescendo. Então, tem estudantes que demonstram muito mais dificuldade do que outros, né, para desenvolver um texto. Mas na própria Olimpíada Internacional a gente também percebe isso, né? É bastante comum, como jurado, tu pegares, às vezes, na primeira fase de avaliações, que tu recebes ali 5, 6 ensaios, ou 4, e daí na segunda fase mais 2, né? Às vezes pega 4 ensaios que simplesmente não são bons, assim, já peguei, assim, 4 ensaios que eu dei
nota 5 ou menos para todos na primeira fase, e nenhum chegou perto de ganhar uma medalha, alguma coisa assim. E não só eu, né, porque eu avalio junto com outros jurados. E às vezes tu recebes opa, não, esse ensaio aqui é sensacional, então esse aqui vai ser indicado para uma medalha, e aí um outro júri vai ler, tá? E aí, então a gente sempre tem ali um universo assim de uns 10, 15 ensaios realmente muito bons, e às vezes os ensaios que ficam mais nas últimas colocações são ensaios que às vezes demonstram dificuldades muito grandes, né? E pode ser estudantes de qualquer país. Assim, tem. Ainda enfatizando essa questão, professor Gustavo, sobre a escrita do ensaio e sobre as habilidades que a serem desenvolvidas por alguém que queira desenvolver, de fato, essa capacidade de escrever um ensaio filosófico, a altura, né, desse desafio. O aluno de filosofia, especificamente, ele tem esse desafio de desenvolver não só a questão da leitura, a competência da leitura e decodificação e compreensão de um texto filosófico, mas também de produzir textos de natureza filosófica. Então, é um desafio muito grande, e eu digo até pela minha própria experiência, sempre que eu vou escrever um texto é algo assim sofrível, não é fácil. Para todos nós, eu acho. É realmente difícil. E eu vejo os colegas e tudo, e alunos, tendo essa mesma dificuldade, e alguns, não raro, experimentam uma angústia muito grande, né, porque travam, porque se sentem incapazes, porque não conseguem ultrapassar as barreiras. Na Olimpíada Internacional de Filosofia, justamente tem esse momento importante dessa competição em relação à produção de ensaios filosóficos. Eu pergunto, quais seriam as capacidades que um aluno, digamos, ele está nos ouvindo, vai nos ouvir a partir desse conteúdo da entrevista. Que capacidades ele deve ter em mente que ele precisa desenvolver, para poder realizar essa tarefa de escrever um ensaio filosófico? E eu te faço essa pergunta: a filosofia, ela desenvolveria, ela facilitaria o desenvolvimento dessas capacidades? Certo. Eu vou começar de trás para frente, tá? Eu já destaquei isso em mais de uma oportunidade, entrevistas que eu dei, textos que eu escrevi sobre o tema, né, que existe um exame que é realizado anualmente nos Estados Unidos com estudantes de graduação que buscam uma vaga em cursos de pós-graduação. Né? Esse exame, chamado Graduate Record Examination, GRE, ele avalia os estudantes em 3 habilidades ou competências, não sei como é que eles chamam lá, tá? Uma é raciocínio verbal, outra é raciocínio quantitativo e outra é escrita analítica. E nesse exame, repetidamente, né, em todos os anos, pelo menos até o ano em que eu parei de analisar isso, ou observar, né, o resultado, os estudantes de filosofia alcançavam o primeiro lugar na prova de raciocínio verbal, entre todas as outras áreas do conhecimento, o primeiro lugar na competência de escrita analítica, e ainda ficava em primeiro lugar entre as disciplinas de humanidades, né, na prova de raciocínio quantitativo. Tá? Claro que não ficava na frente dos matemáticos e tal, porque seria demais, né? Mas então, assim, isso é uma forte evidência, né, um forte indício de que a filosofia realmente ajuda a desenvolver em alto grau certas competências, né, que são do interesse de qualquer pessoa, né, não só de quem deseja seguir um percurso dentro, né, da filosofia. Então, isso é um primeiro ponto, tá? Em relação ao ensaio filosófico, em relação ao que os estudantes têm que fazer na Olimpíada, mais especificamente, né, que tipo de habilidades eles têm que ter, tá? A própria Olimpíada elenca 5 critérios de avaliação que vão ser observados por todos os jurados. Tá? Vamos ver se eu lembro deles agora. Tá? Mas um deles é relevância ao tópico, tá? Se está falando sobre o tópico ou não, né? Se não está fugindo do tema. Outro é
compreensão filosófica do tópico, e aí entra, então, né, o repertório filosófico do estudante, o quanto ele identifica, né, o quanto que ele identifica de questões filosóficas, de problemas filosóficos, de pontos de vista, né, diferentes que a gente pode encontrar na filosofia, presentes ali num determinado tópico, que ele escolhe analisar, né. O outro é consistência argumentativa, então ele precisa ter, né, essa capacidade de desenvolver uma argumentação em defesa de um ponto de vista. Outro é originalidade, tá? E originalidade aqui não significa ser um novo Kant, ser um novo Wittgenstein, né? Significa simplesmente escrever um texto com uma voz própria, né? Não basta que o estudante ele consiga reproduzir num ensaio filosófico da Olimpíada um livro-texto de filosofia que ele leu, sei lá, para o colégio, em que ele demonstra que ele simplesmente compreendeu Platão, que ele simplesmente compreendeu Descartes. Então, ele vai reproduzir todo o percurso que Descartes, por exemplo, percorre nas meditações metafísicas. E ele vai só reproduzir uma leitura padrão, digamos assim, daquela obra, né? Ou ele vai mostrar que ele entende bem o que é a teoria das ideias e o que origina essa teoria, de repente, no percurso, né, no itinerário filosófico de Platão. Isso seria escrever um texto. Isso pode ser feito, é claro, de maneira argumentativa, né? Se identificas, então, né, a argumentação que está ali presente, né, no itinerário filosófico. Mas se tu te limitas a fazer isso, né, é como se tu te limitasse, então, a escrever um livro-texto, né? Tu aprender uma coisa, tu coloca lá e tal. O que os jurados querem ver, né, é um ser pensante ali, é alguém que está pensando por conta própria, que está mobilizando um repertório filosófico, né, o que ele sabe sobre Platão, o que ele sabe sobre Descartes, sobre Kant, ou outro pensador ou pensadora, né, mobilizar esses diferentes repertórios para analisar um tópico que ele escolheu analisar naquele momento, para defender uma tese que ele escolheu defender naquele momento, né. Então, a originalidade ali na IPO significa isso, tá? E por último é a coerência, né? E aí é um critério mais formal, né, de se o estudante mantém a coerência, né, ao longo do texto, né, se ele não começar, né, a se contradizer, a defender pontos de vista opostos, né, enfim, a voltar atrás e tal. Mas isso em relação aos critérios, né? Mas eu destacaria, assim, basicamente, então, isso. Assim, o estudante tem que ter uma boa capacidade argumentativa, certo? De construir uma argumentação de maneira consistente. Ele precisa ter um repertório filosófico que lhe permita demonstrar uma boa compreensão filosófica do tópico que ele escolheu analisar, né? E fazer isso, claro, significa também mobilizar uma série de ferramentas, né, que a filosofia nos dá, né, não só a argumentação em geral, mas, né, de análise conceitual, por exemplo, de identificar problemas filosóficos, de suscitar problemas, né, de ver como eu posso extrair uma determinada questão filosófica relevante a partir de um certo tópico, de uma certa ideia. Então, acho que essas são as questões centrais, assim, né? Saber escrever bem, claro, né? Dominar uma língua, tudo isso é importante, né? Uma língua estrangeira. Mas eu acho que, assim, a consistência argumentativa, esse repertório filosófico, né? E acho que é basicamente isso, assim, basicamente isso. Assim, a entrevista, eu me preocupei em focar muito nessa questão da produção de um texto filosófico, né? Porque eu vejo que é muito importante, muito importante. A pessoa que está como professor na sala de aula, a partir da sua própria experiência, né, que foi aluno, que ainda é aluno, está fazendo mestrado ou doutorado, sente essa dificuldade de produção de texto. E vê também nos alunos a dificuldade que se tem, especialmente no nosso país, há todo um problema em termos de interpretação de texto e de produção de texto, redação, é sempre uma dificuldade. Claro, há aqui e ali nichos de excelência, escolas e tal, mas não é a realidade geral da nossa nação. Até eu gostaria de destacar uma coisa, né, que eu esqueci de destacar a partir da tua pergunta, que sim, a gente sabe, né, que escrever um texto filosófico não é uma tarefa fácil, né? Todos nós que tivemos uma formação em filosofia, eu acho que tivemos, né, uma experiência árdua, né, de aprender a ler de maneira
qualificada a um texto filosófico e de aprender a escrever um bom texto, né? Então, professores ali, né, em cima da gente, né, apontando várias coisas que poderiam ser melhoradas e tal, e a gente vai desenvolvendo um treino, então, que a gente passa adiante depois para outros estudantes, tentando sempre fazer isso de uma maneira não muito traumática para eles, né? Mas assim, na Olimpíada, os estudantes lidam com um contexto muito específico, né? Que é, além de ter que escrever um texto filosófico em outra língua, que já é, se na nossa língua já é difícil, né? Imagina em outra, eles têm também apenas 4 horas para escrever um texto filosófico, né? E, bom, com essa pressão de tempo fica ainda mais difícil, né? A gente sem a pressão de tempo, cara, às vezes a pressão ajuda no sentido de vai lá, entrega, né? Você tem que fazer isso aí. Mas a gente fica horas e horas e dias, às vezes não sai do lugar e acha que tem como melhorar aqui ou ali. E lá eles têm essas 4 horas para fazer, né? Então é claro também que os jurados entendem esse contexto, né? Então eles vão talvez não dá tanta importância a alguns deslizes em termos de domínio da língua, né? Realmente não são nativos, então a gente não pode exigir, né, que todos os verbos estejam, de repente, escritos perfeitamente, que as palavras, né, não tenham nenhum erro de grafia. Não, isso é tolerado, pequenos erros, né, que não afetam a compreensão do texto. E também tem essa visão de que eles têm apenas 4 horas para escrever, então a gente, né, entende. Só que, como se trata de uma competição, né, os estudantes têm que dar o melhor que eles podem dar, porque outros estudantes estarão tentando também dar o seu melhor. Então, a gente tem estudantes que escrevem textos magníficos de 9 páginas, 8 páginas, 10 páginas, nessas 4 horas. Então, quem quer tentar uma medalha entende que precisa, né, realmente visar um objetivo bastante alto, né? Não que quantidade de páginas signifique qualidade, né? A gente às vezes pega textos em que o estudante parece que está preocupado em escrever muitas páginas e fica se repetindo, e alguns parágrafos não acrescentam nada, e às vezes tem texto de 2 páginas, 2,5, que ganham uma menção honrosa, uma medalha de bronze, porque foram direto ao ponto e os jurados perceberam isso, né? Então isso também conta. Eu assisti uma entrevista que você deu e você falou como, assim, em termos gerais, né, preparou os alunos que foram selecionados brasileiros para participar de uma das Olimpíadas. Uhum. Se eu não me engano, foram alunos que eram alunos seus. Eu não sei se corresponde. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta sobre a questão do pensar filosoficamente entre os estudantes brasileiros, porque parece haver uma relação essencial entre o desenvolvimento dessas competências filosóficas, de produção de texto, e a produção de excelência no campo da filosofia. E já falamos que há países que têm toda uma preocupação dentro dessa perspectiva, não somente no campo da filosofia, mas nos demais campos e disciplinas do conhecimento. Em termos práticos, como é que prepara-se um aluno para participar dessa Olimpíada? O que é que o professor vai recomendar? Quais são as tarefas, as questões práticas que ele precisa seguir, fazer e tal, para poder estar à altura desse desafio, né? Certo. Bom, então, em primeiro lugar, né, claro, tu estavas te referindo, né, à minha primeira experiência, que foi essa de 2017, né, para quem não sabe, então, resumindo, né, muito a história toda, acho que o nosso tempo também não é tão grande assim. Em 2017, a gente iniciou uma participação, né, o Brasil começou a participar da Olimpíada Internacional através de um quase convite, né, quase uma intimação, né, que chegou a uma professora brasileira, a professora Gisele Seco, né, hoje na Universidade Federal de Santa Maria, que conhecia um dos membros do Comitê Internacional da IPO, e que disse, olha, o Brasil nunca participou desse evento, ele existe desde 93, né, não teria ninguém aí interessado a participar, que pudesse representar o país e tal. E ela divulgou, então, um pouco, né, a Olimpíada e tal, caiu nas minhas mãos, e eu vi que eu tinha estudantes qualificados para participar, ou pelo menos achava que tinha, né,
e porque eu não conhecia o evento ainda, né, bem, não sabia exatamente o tamanho do desafio, né, disse, olha, eu estou numa boa escola, o Colégio Israelita Brasileiro, aqui de Porto Alegre, eu tenho ótimos estudantes e tal, acho que a escola pode me dar uma boa estrutura para prepará-los também, então vamos lá. E aí, então, naquela primeira participação, nós participamos ainda sem uma competição nacional que servisse como seletiva. Foi realmente, olha, o Brasil nunca participou, eu, então, mobilizei algumas cartas de recomendação de professores universitários, nós conseguimos o apoio institucional da ANPOF, né, através do presidente da ANPOF na época, o professor Adriano Corrêa, e nós fomos, então, com essa carta, né, de recomendação. E aí, a partir dali, então, para a gente poder continuar participando, a gente precisava criar uma seletiva nacional, né? E foi aí, então, que eu vi, olha, não estou vendo mobilização no Brasil para alguém organizar esse evento e realmente fazer acontecer uma Olimpíada Nacional que sirva de seletiva, né? E aí, então, eu abracei esse desafio de criar uma seletiva nacional que sirva, então, como, né, um processo seletivo para a IPO. E aí, desde então, eu organizo isso todos os anos, isso vem crescendo bastante, né? Depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Então, só no primeiro ano, que foi por sem uma competição, foram alunos meus, e depois passou a haver uma seletiva nacional, né? E aí, então, vem alunos de diferentes locais, cheguei a ter um estudante selecionado já depois, mas também acompanhei estudantes de outros estados, de outras escolas e tudo mais. Mas, assim, em relação à preparação deles, eu acho, em primeiro lugar, o professor que tem interesse, né, em preparar estudantes seus para participarem da seletiva nacional e depois, né, da Olimpíada Internacional, é interessante, né, que ele ou ela acesse, né, o site da Olimpíada Internacional, acesse o site da IPO Brasil, né, que é um site que eu criei, que precisa ser atualizado, e eu estou para fazer isso há algum tempo já e não tenho encontrado muito tempo, mas preciso fazer isso em breve, então vou fazer. E aí olhar, né, então, o regulamento, né, os editais e tal, para ver, então, qual é que é o formato da prova, como é que a prova funciona, né, identificar, por exemplo, os tópicos que já caíram nas Olimpíadas Internacionais anteriores, os tópicos que já apareceram na seletiva nacional, né, não esperando que esses tópicos se repitam, mas para ter uma ideia de que tipo de tópico aparece nessa prova. E aí, depois de dar uma olhada nos tópicos, então, né, ler ensaios que foram premiados nessas Olimpíadas, né, para ver, então, que ensaios foram considerados bons ensaios pelos jurados. Então, já tem um modelo, né, olha só, os estudantes escrevem textos nesse nível, né, ele conseguiu desenvolver uma argumentação assim, de repente eu percebo alguns defeitos no texto, mas foi o melhor que foi apresentado naquele ano, então, de repente, o estudante pode entender que não é algo tão inacessível, que também tem falhas, né? Então, isso é uma coisa. Então, identificar, né, o regulamento, identificar modelos, né, tópicos que já apareceram, textos que já foram produzidos. A própria IPO tem um IPO Essay Guide, um guia para redação de ensaio, né, da IPO. É importante só destacar que esse guia, né, ele foi escrito por alguns membros do Comitê Internacional. Ele não é tido como uma receita de bolo pelo júri internacional da IPO, que eu componho, né, desde 2017. Ele é apenas uma referência, né, para estudantes que queiram escrever um bom texto filosófico com a característica de um texto argumentativo, né? Então, assim, se conseguirem seguir bem aquele modelo, é um ótimo modelo a se seguir, mas não significa que o estudante não possa desenvolver um bom ensaio que, de repente, não siga exatamente aquele modelo, que tenha, talvez, algumas outras características, né? Então, não pensar que tem que se encaixar naquilo em cada detalhe como se fosse realmente uma receita, né? Mas tem um bom norte ali, digamos assim. Mas, então, assim, o que um professor deveria fazer, né? Ele deveria, eu acho que, identificar, em primeiro lugar, quais são as áreas de maior interesse dos seus estudantes, tá? Porque pode ser um pouco ansiogênico, né, o estudante assumir esse desafio de participar da IPO e achar que agora ele tem que dominar todas as áreas da filosofia, que ele tem que estar preparado para escrever um texto sensacional sobre qualquer assunto. Isso não existe, né? Nem um estudante e nem alguém com formação superior, com doutorado, está pronto para escrever um texto de alto padrão sobre qualquer assunto, sobre qualquer questão filosófica, né? Então, o que o estudante tem que fazer é identificar suas áreas de interesse e tentar ir fundo naquilo, né? E esperar, né, que entre os 4 tópicos que apareçam na prova, que ele consiga identificar alguma conexão, alguma relação com aquele seu repertório, né? E consiga, então, aproximar o seu repertório
daqueles tópicos que aparecem, né? Em alguns casos, claro, pode ser um pouco mais difícil, então tem um elemento de um pouco de sorte, aí eu diria, né? Mas aí, para driblar essa sorte, cabe o estudante também, né, no seu percurso de preparação, não afunilar demais, né, o seu foco de interesse, né? Então, eu vou, por exemplo, me interessar por ética, eu vou me interessar por talvez várias questões da ética, né? E talvez conseguir, então, escrever um bom ensaio sobre diferentes temas éticos que apareçam, né? Eu vou me interessar por linguagem, tá? Mas eu não vou estudar só esse tópico dentro da obra de Wittgenstein, por exemplo, né? Eu vou me interessar por questões de filosofia da linguagem em geral, e aí se cair um tópico eu vou conseguir conectar talvez algumas ideias de Wittgenstein, de Frege, de Russell, ou, né, enfim, de outros pensadores, né? Então, eu acho que identificar uma área de interesse, né, e ir fundo naquilo, porque aí, indo fundo, o estudante vai ter mais condições de desenvolver aquelas habilidades, aquelas competências, né, de escrever um bom ensaio filosófico, né, com a característica, né, de um texto argumentativo, que demonstre essa consistência argumentativa, essa persuasão, esse repertório filosófico, e que não seja um texto superficial, né, que se limita a simplesmente querer mostrar para os leitores, né, os jurados, no caso, que eu tenho várias referências. Eu sei um pouquinho de Frege, eu sei um pouquinho de Wittgenstein, eu sei um pouquinho de Russell, eu sei um pouquinho de Aristóteles, eu sei um pouquinho de Platão, e aí bota um monte de coisa ali para impressionar, né? E eu sei várias frases, eu sei que Hobbes dizia que o homem é o lobo do homem, e aí essas coisinhas, né? Lugares comuns, né? Que qualquer pessoa, né, que lê um pouquinho de várias coisas tem, né? E o que mais interessa é essa capacidade de demonstrar uma reflexão, né, com certa profundidade. Então, para isso, vale mais a pena escolher alguns focos de interesse e ir mais fundo naquilo, né, e depois encontrar alguma maneira de conectar, né, um tópico que esteja mais próximo desses interesses na hora de desenvolver um ensaio, né? Acho que isso é um ponto importante. Então, do ponto de vista da preparação, uma vez identificada essa área de interesse, né, eu acho que é importante o professor ou a professora que está ali preparando, né, o seu aluno ou aluna, tanto ajudar o estudante a desenvolver um repertório filosófico, então vamos estudar juntos aqui mais questões, por exemplo, da ética, o que esse ou aquela pensadora tem a dizer sobre isso e tal, mas além disso, vamos também colocar em prática. Então, eu vou te apresentar aqui alguns tópicos e tu vai ter que escolher, né, um desses tópicos e escrever um ensaio. E aí eu vou ler o teu ensaio e eu vou, então, te passar comentários. Então, as duas coisas, né? Aulas que deem repertório, eu acho, mas também essa prática de escrita de textos filosóficos, que é essa troca, realmente, que o professor vai passar uma tarefa, o estudante vai escrever, vai entregar, e o professor vai dar um retorno. Olha, teu ensaio estava bom aqui, mas não estava bom aqui, não percebi tal coisa. Então, isso eu fiz com meus estudantes e deu muito certo. Naquele ano, por exemplo, a gente teve, né, na primeira participação já do Brasil, a gente teve uma menção honrosa, que era, né, mais de 100 estudantes participando, meu estudante ficou entre os 30 melhores, e hoje ele está estudando na Universidade de Columbia, né, nos Estados Unidos, inclusive tirou um major em filosofia, né, filosofia e ciência da computação, e já naquele ano, então, né, no início, até tu estavas dizendo, né, sobre o impacto que era para os estudantes participarem de um evento como esse, de conhecerem, né, estudantes de outros locais, tal e tal. Eu lembro que o impacto inicial foi um pouco até amedrontador, assim, para os meus estudantes, né, porque, olha, aqui tem um estudante chinês que estuda numa escola dos Estados Unidos para estudantes com altas habilidades. Aqui tem um búlgaro que já escreveu um artigo sobre Heidegger e Wittgenstein de umas 40 páginas em inglês, de 18 anos de idade, sabe? E esses são os teus colegas de quarto. E no final das contas ele obteve a mesma nota que o búlgaro, superou o chinês. Então, às vezes vem uma coisa de a gente olhando para fora, parece que é uma realidade inatingível para a gente, mas quando tu vais lá e participas, tu vê que com um bom preparo, né, também, claro, com um bom processo seletivo e tudo mais, né, escolhendo bem os estudantes que vão nos representar, a gente tem condições, é claro, de fazer frente tranquilamente, né, e nesse último ano a gente ganhou uma medalha de ouro, né, com um estudante que foi selecionado aqui na nossa seletiva. É uma evidência também de que o processo seletivo está sendo bem conduzido, né. Excelente. Professor, vê bem, chegamos à última pergunta. A pergunta de $1 milhão. Preocupado com o tempo aqui, eu achei que eu estava já me passando demais no tempo. Não, mas tá excelente. Além de ser o presidente do comitê da IPO, né,
O comitê organizador da seletiva. Organizador, né? Da IPO. Ok. Sou também delegado da IPO no Brasil. Daí. Pronto, aí você chefia as delegações brasileiras. Eu gostaria de fazer 3 perguntas nessa última pergunta, na verdade. Uhum. Primeiro, como tem sido para você essa experiência, para o professor Gustavo, essa experiência? Segundo, atualmente, qual o nível de envolvimento das universidades ou instituições de ensino brasileiras na IPO? E, por fim, qual tem sido a experiência dos alunos brasileiros na Olimpíada? Né? Quantos, mais ou menos, participaram? E qual tem sido a experiência, de fato, deles ao retornar para casa, né, depois dessa experiência? Certo. Bom, são várias perguntas, não é pouca coisa, embora eu acho que eu já tenha respondido em parte, pelo menos, né, uma delas, a última. Bom, em relação à minha participação, é algo extremamente gratificante, né, poder liderar esse processo de representação do nosso país, né, num evento tão importante, né, e tão bonito, né, não só importante do ponto de vista institucional, né, algo que tem o apoio da Unesco, da FISP, que conta com a participação de dezenas de países já, mas um evento bonito também do ponto de vista do que ele promove, né, junto aos estudantes e aos professores também, poder participar disso, estabelecer trocas com professores universitários e escolares, né, de tantos países diferentes, manter contato com eles, trocar figurinhas, né, é realmente algo muito gratificante, né, e acho que a nossa comunidade filosófica é uma comunidade muito forte, né, uma comunidade bastante diversa também, num país, claro, muito grande como o nosso, né, e poder, então, manter essa função de representação, né, dessa comunidade é algo que me honra muito, né, e que eu acho realmente bastante gratificante. Também tem sido algo que me demanda muito trabalho, né, organizar a seletiva nacional foi um projeto muito ambicioso da minha parte, e que felizmente deu certo, né, eu assumi a bronca realmente sozinho, assim, de início, né, eu vou fazer isso acontecer, e fui atrás, então, de um formato para o evento, né, que estivesse de acordo com os parâmetros da Olimpíada Internacional. Então, criei inicialmente uma seletiva pequena, né, dentro do que eu poderia realizar. Convidei 4 professores de regiões diferentes do país, com grande credibilidade acadêmica e tal, professores universitários, homens, mulheres, né, para comporem o primeiro júri. Eram só 4, então eu não poderia também, né, abrir uma processo de inscrições completamente aberto, né, de repente aparecem 200 estudantes e não tem jurado para avaliar, né, para ler os ensaios. Então, foi uma coisa assim, eu fui atrás de algumas escolas, de uns 3 estados do país, né, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul, que era onde estavam, né, os principais focos, assim, de jurados e locais onde eu poderia aplicar a prova naquele momento. Foi uma coisa rápida, assim, que eu tive que fazer, em pouco tempo que eu percebi que eu ia ter que organizar isso para poder participar de novo. E aí, então, a partir dali a coisa só vem crescendo, né, mas sempre num trabalho, assim, de trocar e-mails, de falar com os professores. Eu recebo e-mails de estudantes interessados, então, se um estudante da Bahia me escreve interessado, eu vou ir atrás de um local na Bahia para realizar aquela prova, para ele não ter que viajar para o Rio de Janeiro, para Recife, ou o que seja. Na última seletiva a gente teve, mas isso aconteceu um pouco tarde, então o estudante teve que viajar, por exemplo, para Recife para fazer a prova, não era tão longe e tal, né? Mas, em geral, eu vou atrás, então, de centros de aplicação da prova onde tem estudantes interessados, né? Então, só para teres uma ideia, né, na primeira seletiva lá em 2018, a gente tinha 10 estudantes participando, de 3 estados brasileiros. Na segunda seletiva, a gente já teve uns 34 estudantes participando de 6 estados brasileiros, aí já era Sul, Sudeste e Nordeste. E na última seletiva, que foi a de início ali de 2020, né, pré-pandemia, a gente teve 64 estudantes inscritos de 13 estados brasileiros, a prova sendo aplicada em 12 estados, né? Eu fui atrás de todos os centros, então, assim, a gente teve a prova sendo aplicada na Federal de Rondônia,
na Federal do Maranhão, na Federal do Pará, na Federal do Ceará, no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, na Federal de Pernambuco, deixa eu ver onde mais, na Federal de Minas Gerais, na Federal do Rio de Janeiro, no Colégio de Aplicação da USP, na UFSC, em Santa Catarina, em Porto Alegre, no Colégio Israelita, e seria aplicado também na UFSM. Talvez eu esteja esquecendo ainda de algum local aí, mas então vê que a coisa cresceu muito, né? E aí, claro, eu sempre vou percebendo, olha, para poder aumentar a capacidade de inscritos, eu preciso aumentar o número de jurados. Então, o número de jurados aumenta. Então, na última, a gente teve 35 jurados, 30 compondo o primeiro júri e 5 compondo o júri final. Então, o primeiro júri faz uma grande filtragem para mandar só alguns poucos, os melhores ensaios, para esse último júri, que vão conseguir ler todos e comparar todos os melhores, né? Não tem como todo mundo ler 100 ensaios, né? Então, a gente faz uma filtragem. Tem um caminho que os ensaios vão percorrendo e os melhores, então, vão chegar nesse júri final. Então, a gente teve 35 professores universitários, alguns desses 35 eram doutorandos, né, muito bem recomendados por professores universitários, então, que já compunham o júri. Então, o envolvimento de universidades é muito grande, né? A gente tem muitas universidades que não só participam com professores no júri, mas que declaram o seu apoio institucional à seletiva nacional. Então, foi muito bacana de ver isso na nossa última seletiva. A gente teve praticamente todas as universidades podendo ali, não, coloca o nosso logo no edital, coloca o nosso logo na prova, no site, onde for, porque a gente realmente quer apoiar isso. E então é muito, muito bom ver professores altamente qualificados. Quem quiser acessar o nosso site, o ipobrasil.com, Brasil com S, né? Pode encontrar lá numa seção. O site ainda não está tão bonito quanto eu gostaria, tá? É que eu fiz ele assim, porque era importante ter esse site para divulgar o evento, para depositar algumas informações, mas eu pretendo em breve tornar ele um site um pouco melhor acabado, mas não que seja muito ruim também. Tem uma seção lá que é seletiva, e aí dentro tem a prova, edital, e aí no edital ali está muito claro, assim, ó, todos os jurados, todas as universidades que declaram seu apoio e tal, todos os locais onde a prova foi aplicada. Então, aquilo ali demonstra bem o crescimento, assim, do evento como um todo, né? E, por último, em relação à participação dos estudantes, né, essa eu já tinha antecipado antes, né, mas dá para notar que os estudantes valorizam muito, né, a participação tanto na seletiva nacional quanto na Olimpíada Internacional, né? Para a Olimpíada Internacional, só vão 2 estudantes selecionados. Cada país só pode ter 2, exceto o país sede, que tem o privilégio de ter 10 estudantes participando. Mas todos os outros só podem ter 2. Então, até hoje a gente teve, né, em 2017, 2, 18, 2, 19, 2, 22. E aí, 21, a gente repetiu os estudantes que nos representaram em 2020, em função da pandemia. A gente tinha muitas incertezas ali sobre a viabilidade de organizar um novo processo seletivo, se seria possível, se a própria IPO seria realizada em 21 ou não, em função da pandemia. Então, a gente optou por manter os selecionados de 2020 para nos representar em 2021. Uma coisa só que eu gostaria de destacar a respeito do número de estudantes que nos representam é o seguinte, é que a nossa entrevista ela pode durar mais de 1 hora, né? Eu estou um pouco preocupado com isso. Tá bem. É que... desculpa, o que eu ia te dizer? Sim, tá, em relação ao número de participantes na seletiva. 64 pode não parecer muita coisa, tá? Mas por que esse número, tá, aproximadamente? Em primeiro lugar, para ter um controle sobre a carga de trabalho que os jurados vão receber, eu faço um contrato com eles. Eu tenho que dizer para um jurado que aceita participar da seletiva nacional como jurado, que ele não vai precisar ler mais do que X ensaios. Eu não posso dizer, participa aí no dia eu entrego 20 ensaios para ele e ele tem 2 dias para me entregar as notas. Né? Não pode. Então, tem um número limite que cada jurado vai receber de ensaios. Então, eu preciso limitar o número de inscritos. Então, por exemplo, para a última seletiva que a gente organizou, eu limitei a 100 vagas, certo? Só que cada escola só poderia inscrever 2 estudantes. Na verdade, eu acho que era 2, tá? Só que eu também preciso limitar o número de vagas por estado da federação. Então, tinha todo um cálculo. Eu pegava, por exemplo, qual é o estado mais populoso do país? São Paulo.
Então, eu vou fazer uma proporção aqui, São Paulo vai ter um número maior de vagas para participar da seletiva, né? Um estado muito menor, lá como Rondônia, né, não vai ter o mesmo número de vagas que São Paulo, porque aqui eu vou ter muito mais estudantes interessados em participar e tal. Então, tem várias coisas que vão limitando o número de estudantes que podem participar da seletiva. Então, se Porto Alegre, por exemplo, o Rio Grande do Sul, né, só tinha 8 vagas, e eu já tinha 8 escolas interessadas, cada escola só poderia inscrever um estudante. E aí, se sobrassem vagas de outros estados, os estudantes fariam a prova em Porto Alegre, então poderia aumentar o número de vagas. Então, para poder crescer, né, a seletiva, a gente ainda precisa encontrar em primeiro lugar, né, ter mais jurados, então isso está crescendo, né, mas eu cuido para que esse crescimento seja um crescimento consistente, né, para a gente realmente manter uma certa unidade de critérios, uma unidade de discurso, uma unidade institucional, né. Então, a coisa vai crescendo aos poucos. Acho que no futuro o grande foco deveria ser, né, a criação de seletivas regionais, né, estaduais, regionais, para depois os estudantes poderem participar de um grande evento nacional, né, presencial de preferência, né, semelhante à própria IPO, né, onde eles possam estabelecer trocas e tal. Mas tem um passo, né, tem uma caminhada até lá, e eu acho que a caminhada vem sendo muito bem percorrida até aqui. O crescimento foi muito expressivo, eu acho que para o tempo que a gente teve, né, de nunca ter participado de uma Olimpíada Internacional, a gente, ali em poucos anos, já ter um evento que reúne mais de 30 professores universitários, que alcança 13 estados brasileiros e deve alcançar mais na próxima, muitas universidades. Então, eu acho que para algo que começou muito pequeno, assim, tá indo muito bem. O crescimento, eu acho que tá realmente ocorrendo de forma consistente, né? Certamente. E outra questão é que essa mobilização de professores, universidades, instituições de ensino em geral, alunos que participam, os que não participam, mas percebem toda essa movimentação, isso está trabalhando o tecido, digamos assim, social, a consciência, e criando uma cultura que certamente vai estar se incorporando a mentalidade acadêmica e tal, que já existe e vai se intensificando, as universidades vão se preocupando mais com isso, as escolas também, os professores também, os alunos que por alguma razão participaram, não foram selecionados, muitos têm a preocupação de superar as suas deficiências, então isso vai gerando todo um efeito em cadeia que é maior do que o efeito imediato, não é? Então, certamente é um trabalho de excelência, que eu parabenizo o professor por estar trabalhando nessa frente, né, estimulando aí a reflexão filosófica, o desenvolvimento de habilidades de argumentação, que, por sua vez, exige a capacidade de leitura, que é básica, né, para poder ter a capacidade de argumentação. Então, nós chegamos ao fim, eu quero agradecer ao professor mais uma vez por ter aceitado o convite de forma gentil. Quero parabenizar mais uma vez também por esse trabalho de excelência, a coragem que teve de pegar, no momento inicial, essa responsabilidade, né? E franquear a palavra para considerações finais, a gente encerrar. Perfeito, muito obrigado. Adorei a entrevista, acho que foi muito bem organizada e muito bem conduzida. Adorei te conhecer também. Já tinha, acho que a gente era amigo no Facebook, né? Mas a gente não tinha conversado, tinha me adicionado, né? Recentemente. E realmente gostei. Acho que eu gosto também de ter um espaço para falar sobre a Olimpíada Internacional, sobre a seletiva nacional, porque afinal de contas, né? Eu estou conduzindo esse processo, é algo ao que eu me dedico bastante. Dos objetivos, né, essa foi a tua primeira pergunta, né, uma das primeiras, da Olimpíada Internacional é promover o ensino de filosofia, né, ao redor do planeta, e eu como delegado, né, da Olimpíada Internacional no Brasil, acho que eu tenho essa função, né, como uma espécie de embaixador, né, de apresentar também, né, a Olimpíada para o maior número de pessoas que eu puder apresentar. Então, sempre que eu recebo um convite como esse teu para poder falar sobre o evento, eu valorizo bastante, né. Em relação ainda à Olimpíada, né, e à nossa seletiva, e ao que tu disseste, né, sobre
o impacto que ela está gerando. Eu acho que está sendo algo muito bom perceber que, no início, eu ainda percebi uma resistência de alguns setores, né, da comunidade filosófica nacional em relação à ideia de uma Olimpíada filosófica, ou pelo menos de uma Olimpíada que contém um elemento competitivo, né? Como em geral, né, as Olimpíadas, né, de esportes e de outras áreas do conhecimento sempre tem alguma coisa de competição ali no meio, né? Mas certamente uma competição saudável, né, essa que a gente encontra na Olimpíada Internacional de Filosofia. E à medida em que eu vou divulgando, né, o que é a Olimpíada Internacional, o quanto a competição é só uma parte, o quanto ela realmente não é o que os estudantes mais valorizam e tal, essa visão, às vezes, preconcebida, um certo preconceito, né, em relação a essa ideia de uma competição, vai perdendo força e as pessoas vão percebendo o valor, né, que esse evento tem, e querendo ou não, um valor, inclusive, político, né, para a nossa comunidade, né, muitas vezes tão atacada, né, a respeito do, né, enfim, em relação ao ensino de filosofia, né, a presença da filosofia nas escolas ou nas universidades, e eu acho que uma Olimpíada Internacional de Filosofia, a nossa seletiva nacional, com a adesão de estudantes, né, de realmente tão interessados nisso, é uma prova, né, de que a filosofia tem aí uma função a cumprir muito, muito boa. Então, eu acho que a nossa comunidade também precisa perceber isso, né, que a gente tem aqui algo que nos fortalece, né, e que é bom para todo mundo, que todo mundo sai ganhando, principalmente os estudantes, né. Então, isso é uma coisa. E tem universidades que, além de estarem participando do processo seletivo, né, como centros aplicadores, divulgando apoio, com professores no júri e tal, já estão, inclusive, avaliando, né, a possibilidade de incluir a premiação na nossa seletiva nacional e na Olimpíada Internacional, a própria participação na Olimpíada Internacional, como critério seletivo para ingresso nos departamentos de filosofia. Então, eu não posso nomear ainda, mas uma universidade realmente grande brasileira já me contatou com esse interesse de compreender melhor o processo, para que é uma forma de né, conquistar talentos, né? Então, se eu tenho um estudante que tem interesse em filosofia e se sai muito bem numa seletiva nacional ou na Olimpíada, e né, poderia querer estudar na nossa universidade, então a gente pode, né, convidá-lo por esse critério, né? Porque isso já é estabelecido para outras Olimpíadas, mas dado que agora existe uma de filosofia, que é melhor conhecida já, então isso pode ser utilizado. Então, acho que é uma tendência que pode talvez ganhar força e trazer ainda mais atenção para a nossa seletiva e para a Olimpíada Internacional. Excelente, professor. Muito obrigado e um grande abraço. Igualmente. Espero poder conversar contigo uma vez presencialmente. Vamos conversar. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Igualmente. Tchau.